Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 18 de março, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Brasil registra as primeiras mortes por coronavírus. Governo pede estado de calamidade pública e anuncia novas medidas. São Paulo tem panelaço contra o presidente. Vale do Paraíba investiga cerca de 150 casos suspeitos de Covid-19. Volkswagen de Taubaté estuda férias coletivas. Estas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas. É logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. 9 horas 19 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Glauco. Lembrando que a gente está ao vivo, então bom dia para você aí de casa também. Se você quiser participar, interagir aqui com a gente do Abre Aspas, deixe seu comentário aí na live do Facebook do Abre Aspas. Exatamente. A sua presença é sempre muito bem-vinda. Vamos às notícias. O Brasil registrou as primeiras mortes pelo novo coronavírus ontem. A primeira vítima foi um homem de 62 anos, que estava internado no Hospital Santa Maggiore, em São Paulo. Ele morava na capital e tinha histórico de diabetes e hipertensão. Segundo o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência para o Coronavírus no estado de São Paulo, a vítima teve os primeiros sintomas da doença no dia 10 de março, sendo internada 4 dias depois. A segunda morte é de um homem de 69 anos que estava internado no Hospital Icaraí, em Niterói, com sintomas do coronavírus. O paciente estava com pneumonia e insuficiência respiratória aguda e sofreu um choque séptico. O enteado da vítima veio de Nova York com diagnóstico positivo para a Covid-19. A letalidade do novo coronavírus é maior entre os idosos, como no caso das 2 primeiras mortes em território nacional. Até o último balanço, divulgado às 7 horas da manhã de hoje, são 350 casos confirmados. Pois é, Gal, que a gente tem que ficar atento também que neste mesmo hospital onde aconteceu a primeira morte em São Paulo, mais 4 mortes estão sendo investigadas com pacientes que tinham suspeita do coronavírus. Ou seja, esse número deve aumentar aí nos próximos dias. Não tem a menor dúvida. E a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que o governo pedirá ao Congresso Nacional para reconhecer estado de calamidade pública em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a presidência, se for reconhecido o estado de calamidade, a União não precisará cumprir a meta fiscal prevista para 2020. O orçamento deste ano, sancionado pelo presidente Bolsonaro, admite déficit fiscal de até 124,1 bilhões nas contas públicas. Após o governo informar que pedirá o reconhecimento, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, informaram que apoiarão o pedido. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, reiterou que a pauta de votação da Casa estará focada em ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Para assegurar a análise das propostas, parlamentares afastados poderão votar remotamente por meio de um aplicativo que está sendo desenvolvido pela Câmara. Os líderes partidários definiram hoje os 2 primeiros projetos da pauta de votação. O primeiro prevê o tabelamento de preço e a proibição de exportação de itens como
álcool em gel e máscaras, além de ventiladores e respiradores mecânicos. Outra medida autoriza os gestores a usar saldos de ações em saúde para o combate à pandemia. Atualmente, o uso desses recursos, oriundos do Ministério da Saúde, está condicionado à adesão a programas e projetos específicos e ao cumprimento dos critérios pré-estabelecidos por cada um deles. Pois é, Glauco, o Senado também já anunciou que terá votações aí para senadores com mais de 65 anos, feitos aí remotamente de casa pela internet. Agora, no caso da Câmara, tem que ver quanto tempo que vai demorar para esse aplicativo ser desenvolvido, né? Porque se for uma coisa rápida, de até 1 ou 2 semanas, tudo bem. Agora, dura um aplicativo que vai ficar aí 1 mês para ser desenvolvido, e as pautas sendo travadas, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pois é, o Brasil tem pressa. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem, por meio de uma rede social, que seu segundo teste deu negativo para o coronavírus. O presidente fez o teste porque parte da comitiva que o acompanhou na viagem à Flórida contraiu o vírus. Entre as pessoas que integraram a comitiva e contraíram o novo coronavírus estão o secretário de Comunicação Social da Presidência, Fábio Van Garten, e o senador Nelsinho Trade. Pois é, Glauco, temos participações aqui na nossa live, temos Eugênia Minicucci mandando bom dia pra gente, bom dia, Eugênia. Temos o bom dia da Ana Souza e a Eliana Siqueira, que manda bom dia e pergunta se tem algum caso confirmado aqui em São José dos Campos. A Leia, perdão. Leia, até o momento não temos nenhum caso, não chegou nenhuma informação aqui à nossa redação. Caso se confirme algum caso aqui nessa manhã, a gente vai estar passando aqui ao vivo para você. Não tem a menor dúvida, muito obrigado à participação de todos vocês, sintam-se à vontade para os comentários, tá ok? E a cidade de São Paulo registrou um panelaço na noite de ontem contra o presidente Jair Bolsonaro. Além de bater panelas, as pessoas gritavam "Fora Bolsonaro!". O protesto ocorreu depois de Bolsonaro falar mais uma vez em histeria em relação ao coronavírus e dizer que ações de governadores sobre isolamento prejudicam a economia. Também houve panelaço no Rio de Janeiro, em Brasília, Belo Horizonte e Recife. Glauco, a gente tem mais comentários aqui. O Luiz Rosa mandando bom dia, amigo Glauco, e todos vocês jornalistas, bom dia, Luiz Rosa. Temos a Ana Souza, perguntando por que demora tanto para o teste ser desenvolvido aqui no Brasil. Pois é, Ana Souza, aqui no Brasil, o Brasil ainda não adotou os testes rápidos, como já aconteceu na China e na Itália, se não me engano. Ou seja, aqui os testes vão para um laboratório especializado, por exemplo, aqui em São Paulo é o laboratório lá na capital. Então o teste é realizado aqui, é enviado lá, em média, e demora 7 dias para ser feito esse exame de confirmação. E depois ainda tem o exame de contraprova, então é um processo bem lento que o governo está tentando agilizar. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que está aberto ontem, na sua transmissão que ele faz aí todo dia às 4 horas da tarde, que o governo está testando aí esses testes que o pessoal está enviando para o governo, falando que está desenvolvendo as faculdades principalmente. Então o governo está tentando alternativas para agilizar esse teste. Não tem dúvida. O primeiro pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro chegou à Câmara dos Deputados ontem. O pedido é de autoria do deputado Leandro Graz, da Rede, e foi feito 2 dias depois que o presidente ignorou a orientação de ficar em isolamento até refazer testes para o coronavírus e participou de uma manifestação em Brasília contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Segundo o deputado, Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, a mesma acusação que levou ao impeachment da petista Dilma Rousseff. Graz diz que Bolsonaro cometeu crimes em ao menos 5 ocasiões, quando ajudou a convocar manifestantes aos atos de domingo, quando alegou que as eleições presidenciais tinham sido fraudadas, quando ofendeu a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, quando postou conteúdo pornográfico do Carnaval de 2019 em sua conta no Twitter e quando determinou que se comemorasse o golpe militar de 1964. A escolha de dar ou não seguimento ao pedido de impeachment
cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ontem, ao ser questionado para comentar o pedido de impeachment iminente, o deputado informou que não iria se manifestar. Pois é, Gal, que é muito difícil a gente ter a realização de uma abertura de um impeachment pelo Rodrigo Maia neste momento, né? A gente viu aqui que até as votações normais da Câmara estão com dificuldade para a realização, quanto mais um pedido de impeachment, que envolve mais de uma sessão, um número grande de deputados, depois passa pelo Senado. Eu acho que é difícil nesse momento ser aberto aí um processo de impeachment. No momento nos próximos meses, quem sabe? Isso fica ali na gaveta do Rodrigo Maia como uma segurança até, né? Eu acho interessante, para dizer o mínimo, né? Interessante é uma palavra muito leve. A distância que existe, às vezes, dos nossos ditos, como eu sempre falo, de vossas excelências, do mundo real. O Brasil, assim como o mundo inteiro, num momento crítico, e nós, é claro que a vida tem que continuar, tudo tem que ir. Agora, existem coisas que beiram o mau gosto pela total falta de sensibilidade com relação ao momento em que passa o país, em todos os sentidos. A gente vê, e não estou falando por causa do pedido de impeachment, não, é a possibilidade de se discutir picuinhas enquanto o cenário está pegando fogo. É lamentável que vossas excelências, às vezes, prefiram continuar vivendo na nuvem em Brasília antes de descer à realidade e tomar contato com o que deveria ser efetivamente realizado neste momento, dentre tantos outros, né? Mas a gente sempre não deve amenizar o que está sendo colocado no pedido de impeachment. O que o Bolsonaro fez aí, os deputados consideram grave, então isso pode ser analisado posteriormente ou não, aí depende do Rodrigo Maia, né? Não tem a menor dúvida, o problema é uma discussão em paralelo a respeito. Discuta-se isso aí e se resolve. O Brasil é lento, vossas excelências são lentas, então fica difícil realmente de a gente ir a algum lugar. Vamos fazer então. E vamos falar do mercado. O Ibovespa teve leve recuperação e subiu 4,86%, impulsionado por novas medidas para combater os efeitos econômicos do coronavírus. O dólar recuou e fechou o dia de ontem negociado. Dia de ontem é ótimo, porque está aqui no meu texto. Fechou ontem negociado a R$5. Pois é, Gal, que para quem entra aí no site da SP Rio Mais, que tem o dólar ali no cantinho, o dólar abriu essa manhã sendo negociado a R$ 5,18. 5,18, quase 5,20. Pois é. Informação impressionante. E a Embraer é uma das primeiras vítimas da pandemia do coronavírus entre as grandes empresas do Vale do Paraíba. A doença provocou queda vertiginosa nas viagens aéreas no mundo, com voos cancelados e países com fronteiras fechadas. As ações da fabricante despencaram quase 50%. Segundo a análise de Gustavo Neves, assessor de investimentos e economista, as ações da Embraer eram negociadas a R$ 19,54 em 21 de fevereiro e caíram para R$ 9,85 ontem. Isso acontece, segundo Neves, pela reação do mercado financeiro, que se antecipa em momentos de incerteza. Outro setor que deve ser atingido no Vale do Paraíba é o turismo. Dentre as cidades que vivem dele, Vale Histórico, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, tem municípios que temem a perda da receita. Para não parar completamente, as empresas do Vale do Paraíba estão reforçando o incentivo ao home office entre os seus funcionários. O estrago é geral, né, Douglas? O estrago é geral. Falando das companhias aéreas e da Embraer, principalmente. A gente divulgou ontem aqui no Abre Aspas, Glauco, que as companhias aéreas estão tiveram redução de cerca de 80% nos voos. 80%. É um número impressionante. Então, se tem menos voos, também diminui a venda de aviões, também a manutenção de aviões, isso é normal. É um processo normal que, infelizmente, está afetando a Embraer. E sobre o turismo aqui na região, a gente também está dando no nosso site, né? Já falou aqui também no Jornal Abre Aspas, a cidade de Ilhabela não está mais recebendo cruzeiros, o que é uma notícia impressionante também para o turismo da cidade, e as cidades de Caraguatatuba e São Sebastião não estão aceitando as vans e os ônibus
que diariamente descem lá para fazer o transporte de turistas. Ou seja, é uma informação aí que vai afetar com certeza o turismo do litoral norte. Não tem dúvida, em cidades que dependem e muito. A gente falou aí do litoral norte, tem o Vale Histórico, tem o Vale da Fé, que não está tendo missa, né? Ali em Aparecida do Norte. Então, é impressionante, essa notícia com certeza vai afetar aí a economia. A gente agora tem que esperar o balanço final dos próximos meses aí para ver como é que vai ficar esse despencar da economia aqui na região, né? Verdade, Douglas, você falou uma coisa hoje que é o que acho que está passando por todos nós, é esperar para ver o que vai acontecer. Essa é a tônica do momento. Exatamente. Né? Em muitos casos nos resta isso só. Todos nós esperando e torcendo, né? Não tem, principalmente torcendo também. Nós vamos para um rápido comercial e eu vou convidá-lo aí no terceiro bloco aqui do Abre Aspas hoje, uma entrevista com Eliane Maia, candidata a presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. A gente vai conversar a respeito, claro, de todo o momento que está envolvendo e o comércio e indústria certamente estão muito abalados. Então vamos ver aqui, bater um papo a respeito disso com Eliane Maia, candidata aí a presidente da ACI. Rápido intervalo e já voltamos, fique com a gente. Nove horas e 36 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. E casos de coronavírus duplicam em Taubaté e Vale, já tem 149 suspeitos. Taubaté alcançou 46 pacientes suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus ontem. A cidade lidera o número de casos suspeitos na região. Segundo a Vigilância Epidemiológica de Taubaté, os pacientes suspeitos seguem em isolamento social em suas residências e são monitorados. O crescimento no município levou a prefeitura a declarar estado de emergência contra a disseminação do novo coronavírus, com medidas de restrição em todo o território. Agora, já são 15 as cidades da região que registraram ao menos um caso suspeito da doença. Em São José dos Campos, a prefeitura informou que o Hospital da Vila Industrial vai reservar uma ala para atendimento exclusivo dos pacientes infectados com o novo coronavírus. Esta ala deve ser totalmente isolada dos demais setores do Hospital Municipal e terá 24 leitos de internação e 11 de UTI. Em um possível momento mais crítico, a UTI poderá chegar a 20 leitos. Na RM Vale, os casos suspeitos são São José dos Campos com 20, Ubatuba 15, Jacareí e Pindamonhangaba 14, Ilhabela 10, Caraguatatuba 9, Caçapava 7, Cruzeiro 4, Campos do Jordão 4, São Sebastião e Lagoinha 2, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá 1, além de Taubaté, que tem 46. Até o momento, não foi registrado nenhum caso confirmado de coronavírus na região. Pois é, Glauco, essa notícia do hospital aqui da Vila Industrial se preparando é importante porque o governo estadual já disse que o Hospital Regional de São José dos Campos está preparado com 20 leitos de UTI. Porém, o hospital regional atende toda a RM Vale. A gama é enorme. Exatamente. Isso inclui Litoral Norte, São José dos Campos, Taubaté. Então, 20 leitos pode ser pouco se começarem a se confirmar muitos casos. Por isso, também, Caraguatatuba e Ilhabela está no portal SPRU+, pediram ontem para que o governo do estado antecipe o início das atividades no hospital regional lá do Litoral Norte, em Caraguatatuba, que é um hospital que já está pronto, está no processo de contratação. Então essas prefeituras pediram pelo menos a abertura da UTI para atender esses casos específicos lá do Litoral Norte. Não temos nenhum caso aí registrado, confirmado ainda na região, mas 150 casos suspeitos podem vir a se confirmar muito rapidamente, né? Não tem a menor dúvida, e vamos incluir aqui aí também, que já foi citado aqui em entrevista também, que acaba atingindo uma parte do sul de Minas aí também, exatamente, que acaba vindo para cá também fazer isso daí. Então as prefeituras, os prefeitos aí se mobilizem, né? Não adianta dúvida. Esperar o governo estadual, porque como a gente viu, 20 vagas para toda a nossa região é muito pouco. Então as prefeituras têm que se mobilizar, preparar os hospitais, os profissionais de saúde, porque daqui a pouco já é esperado vão
aparecer casos confirmados aqui na nossa região. Não tem a menor dúvida. Esperamos que não, claro, tudo, mas tem que estar preparado, tem que se planejar e se preparar. E a Volkswagen irá conceder férias coletivas para os 3.200 funcionários da fábrica de Taubaté em prevenção ao coronavírus. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. Procurada, a montadora não confirmou as férias coletivas neste momento. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a medida deve abranger a área de produção a partir do dia 31 de março. O retorno está previsto para o dia 14 de abril. A entidade informou que alguns funcionários do setor administrativo vão entrar em esquema de home office a partir do início das coletivas para a produção. Além da Volkswagen, outras montadoras estão adotando medidas de prevenção contra o Covid-19. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a GM em São José dos Campos e a Gerdau em Pindamonhangaba colocaram funcionários do grupo de risco em licença remunerada. Em outras empresas, trabalhadores de funções administrativas estão em home office. Uma linha de produção local aí que pode ter um contágio muito fácil, né? Tanto porque é um local fechado, quanto porque o equipamento é passado de mão em mão, enfim. Temos aqui mais participações na nossa live, Glauco. Que bom. Temos a Fabiana Santos mandando bom dia, assim como a Vilma Fernandes. Muito obrigado pelas participações aí. Continue mandando bom dia e a sua opinião aqui pra gente. Não tem dúvida, Fabiana, Vilma, muito bem-vindas, estamos à disposição. Obrigado pela audiência. E shoppings da região anunciaram na tarde de ontem que farão mudanças no horário de funcionamento como forma de prevenção à pandemia de coronavírus. As mudanças passam a valer a partir de hoje, com o atendimento sendo realizado na maior parte deles de meio-dia às 20 horas, com paralisação dos cinemas. Veja bem, os cinemas estão aí paralisados. Em São José dos Campos, todos os shoppings atenderão das 12 até às 20 horas, com exceção de mercados, farmácias e academias, que terão horários próprios devido à alta demanda. As medidas também valem para os dois shoppings de Taubaté, o shopping de Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Pois é, a coronavírus, a gente já falou da indústria, agora a gente está começando a falar do comércio. Infelizmente vai afetar aí toda a escala da economia aqui na nossa região, começando com os shoppings, né? Provavelmente nos próximos dias a gente deve ter algumas coisas sendo fechadas mais cedo aí também no centro da cidade. Infelizmente, toda a linha de produção, toda a economia está sendo afetada, né? Indiscutivelmente. E o governo Ortiz Júnior informou que irá instituir uma comissão de professores para estudar a adequação do Estatuto do Magistério de Taubaté à lei federal, que reserva 1/3 da carga horária dos docentes para a realização de atividades extra-classe, como planejamento pedagógico e preparação das aulas. A informação foi dada à Câmara pelo secretário de Educação, Cláudio Macaé, em resposta a um requerimento do vereador Douglas Carboni. Questionada pela reportagem, a Prefeitura esclareceu que a comissão será constituída até o fim do ano, com prazo de conclusão dos trabalhos em 2021. A lei federal que estabeleceu a reserva de parte da jornada foi aprovada em 2008 pelo Congresso Nacional. Apenas em 2011, o Supremo Tribunal Federal atestou a constitucionalidade da norma, que passou a vigorar a partir de 2012. Desde o início do governo Ortiz, os professores da rede municipal cobram, sem sucesso, a aplicação da lei. A gestão tucana alega cumprir a lei de forma parcial e que o cumprimento, em sua totalidade, nunca ocorreu por falta de recursos financeiros. Não foi informado qual seria o impacto da medida. Pois é, Glauco, chegando mais uma informação aqui da nossa redação, o general Heleno, aí, integrante do alto escalão do governo Bolsonaro, informou que o seu primeiro teste, segundo teste, aliás, para o Covid-19, o coronavírus, deu positivo. Então, no total, agora já temos 12 integrantes do governo aí confirmados com coronavírus. Perfeito. E a Polícia Militar intensificou o patrulhamento no Vale do Paraíba
especialmente na região de Tremembé, com o objetivo de tentar identificar e recolher 106 detentos que fugiram do presídio Edgar Magalhães Noronha, o PEMANO. Eles fazem parte do grupo de 218 presos que fugiram da unidade durante a noite desta segunda-feira. Do total, 112 foram recapturados até a noite desta terça-feira. Também houve rebelião nas penitenciárias de Mongaguá e Porto Feliz. No total, 1.375 presos fugiram das 3 unidades prisionais, com 611 recapturados até a noite de terça-feira, segundo a SAP. O motivo da rebelião foi a suspensão da saída temporária de detentos na Páscoa, determinada pela Justiça para conter a disseminação do novo coronavírus. As unidades que enfrentaram problemas atuam no regime semiaberto, no qual os presos saem durante o dia para trabalhar e retornam ao presídio para passar a noite. Pelas regras, a unidade não tem vigilância armada. Uma pergunta que chegou aqui para a gente, Gal, que é interessante, a Luciana Duarte perguntou qual a possibilidade que estejam sendo segurando aí informações para evitar possíveis perdas financeiras sobre testes positivos aqui na nossa região. Luciana, até o momento não existem testes aí confirmados, mas isso é feito pelo governo estadual e pelo governo federal. Então, provavelmente, se tiver algum teste positivo, vai sair no balanço oficial às 4 horas da tarde. Essas informações não são retidas pelo governo estadual e tanto federal, porque o impacto financeiro aqui na nossa região já está acontecendo, né? Com ou sem confirmação, já está acontecendo. O que acontece, na verdade, são o governo retém com ele informações que não devem ser divulgadas, como, por exemplo, onde a pessoa está, qual hospital a pessoa está. Essas informações são aí pessoais, né? Não tem por que ser divulgado, até para não evitar um tipo de preconceito com algumas determinadas pessoas. O que acontece é que o governo libera as informações que a gente tem que se atentar, como por exemplo, como a pessoa pegou esse vírus, aonde ela contraiu, quantos anos ela tem e qual cidade. Isso o governo libera. Agora, outras informações aí mais pessoais o governo não libera. Não tenha dúvida. E lembrando uma outra coisa, existe essa divulgação por parte do governo, a mídia séria informa a todos vocês, você terá essa informação aqui, mas sempre antes de divulgar qualquer tipo de informação, verifique a fonte. Tudo que nós não precisamos nesse momento são as fake news e achismos, tá bom? Então verifique sempre a homenagem, porque um já falou que lá perto da minha casa falaram que disseram que não funciona, tá? É um momento muito delicado para todos nós. Nós trabalhamos com fontes oficiais, né, Gal? Não tenho a menor dúvida, é exatamente isso daí. Prestem bem atenção nessa matéria que a gente vai ler agora para vocês. Projetos que envolvem homenagens representam aproximadamente 30% do que é discutido hoje na Câmara de Jacareí. Somente na sessão de hoje, 3 dos 5 projetos abrangem a mesma categoria. Atualmente, Jacareí conta com 201 datas comemorativas em seu calendário oficial. Destas, ao menos 35 são celebradas em sessões solenes noturnas. Mesmo assim, por mês, os vereadores apresentam ao menos 2 ou 3 projetos que se enquadram no tema. Desde 2017, foram 20 títulos de cidadania protocolados na casa, além de 70 projetos relacionados a nomes de ruas e praças, criação de datas e outras solenidades. Somente na sessão de hoje, vota-se a denominação da rua particular como Rua Antônio Lopes da Costa. Pode ser instituída uma solenidade em homenagem à Guarda Civil Municipal de Jacareí e pode ser concedido um título de cidadania ao munícipe, que somente tem nome revelado caso a proposta seja aprovada pelos parlamentares. No caso do projeto que quer instituir a homenagem à Guarda Civil, já existe o decreto da Laurea de Mérito Profissional, em que anualmente, em sessão solene, são homenageados guardas civis
e agentes da Defesa Civil que tenham se destacado. Para o vereador Juarez Araújo, do PSD, autor do projeto, uma nova homenagem é necessária, da mesma forma. Os vereadores que mais protocolaram projetos desta categoria foram a Lucimar Ponciano, do PSDB, o Fernando da Ótica, do Republicanos, e o Rodrigo Salomão, do PSDB. Pois é, Glauco, a gente tem Jacareí enfrentando problemas sérios na sua economia, né? Desde o começo do ano a gente tem o prefeito Isaías Santana falando que Jacareí tem problema ainda de déficit fiscal. A gente tem agora esse caso do coronavírus que está afetando a economia, as aulas, e a gente vê que os vereadores aí têm outra prioridade na pauta, né? Quase 30% dos projetos são de homenagens, e como a gente viu aí, homenagens repetidas, né? A gente, como no caso da Guarda Civil Municipal. Nem para fazer uma homenagem diferente, pô, tem que ser uma homenagem repetida. É lamentável que vossas excelências se bebrindem a população e o seu eleitor com essas coisas todas. Então aí... Solução para os problemas financeiros, eu acho que não foi apresentada nenhuma pauta ainda, né? Porque se for apresentada, a gente dá aqui a pauta, a gente dá aqui a votação, o Jornal Abre Aspas é um local democrático. Agora, o que infelizmente o que está sendo colocado em pauta hoje é isso aí, homenagem. Pois é, eu devo falar uma coisa, eu fiquei sem palavras. Mas parabéns a vossas excelências aqui. Vou repetir aqui os vereadores que mais protocolaram foram a Lucimar Ponciano, do PSDB, o Fernando da Ótica, do Republicanos, e o Rodrigo Salomão, do PSDB. Tá bom. Nós vamos para um rápido comercial. Eu já o havia convidado aqui no começo desta edição. Agora, no terceiro bloco, teremos o Tempo Claro e uma entrevista com Eliane Maia, candidata a presidente da ACI de São José dos Campos. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente. Nove horas e 55 minutos, voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira, aqui dos altos da Cassiano Ricardo, nuvens no céu. Vamos saber como é que fica o tempo com ele, que está de volta. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quarta-feira será mais um dia típico de verão aqui na nossa região. Teremos um dia de céu parcialmente nublado, com bastante sol e calor. A temperatura máxima no período da tarde pode chegar aos 30 graus no Vale do Paraíba e no litoral norte, 29 em São Paulo e 26 na Serra da Mantiqueira. Mas por conta do forte calor, podemos ter sim pancadas de chuva no final da tarde, que se ocorrerem deverão ser rápidas e isoladas. Essas condições do tempo devem permanecer pelo menos até a próxima sexta-feira. Já no sábado, ventos de sul, a aproximação de um outro sistema, deverá provocar aumento da nebulosidade e queda nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Seja bem-vindo de volta e um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Pois é, gente, aí ó, na próxima quinta-feira, dia 26 de março aí, uma associação absolutamente séria daqui do Vale do Paraíba e particularmente de São José dos Campos, começa a mudar e fazer um novo momento em sua história. Vai haver a eleição para a primeira candidata mulher a presidente da ACI de São José dos Campos, vejam bem, em 85 anos. O sinal dos novos tempos também chega a essa associação, que é referência em todo o Vale do Paraíba, com uma atuação bem efetiva em São José dos Campos aí. Nós recebemos hoje Eliane Maia, aí candidata a essa presidência. Eliane, a despeito de tudo que está acontecendo hoje, você já está fazendo história, sendo aí a primeira mulher candidata neste literalmente clube do Bolinha, que há 85 anos dominou a ACI, né? Muito obrigado pela sua presença e
já vai começar num momento bem interessante aí também, né? Exatamente, Glauco. Bom dia, muito obrigada por esse espaço aberto para que nós possamos falar um pouquinho da nossa candidatura. Realmente um desafio muito grande, assumindo no momento onde o Brasil e o mundo passam por uma situação nunca imaginada anteriormente. Então, nós estamos aí, temos todo um programa que nós tínhamos lançamos de candidatura, mas nesse momento agora, o nosso foco é ampliar o relacionamento com todos os órgãos de governo, porque é importantíssimo manter o emprego das pessoas, é importantíssimo a gente conseguir novas formas para poder otimizar para os empresários, para passarem por essa situação de turbulência pela qual estão passando, pagamento dos impostos, obrigações acessórias, a gente vê aqui o faturamento, a gente vê muitos lugares que já estão fechando, então a associação ela tem, e nós vamos ainda intensificar ainda mais. Segunda-feira, nós temos uma reunião agendada já com a Justiça do Trabalho, com a doutora Antônia, para ver o que podemos fazer para otimizar em relação à parte do trabalho, a otimização, flexibilização, porque nesse momento temos que unir e criar um novo, né? Reinventar o nosso sistema atual, porque é uma nova forma que nunca ninguém imaginou. Então, provavelmente, essa questão do home office, ela vai realmente ficar implantada e, de repente, a gente vai utilizar isso já para daqui para frente, otimizar as situações, né? A gente sempre ouviu falar da CI muito, principalmente próximo ao Natal, época de compra, mas o que é a CI, né? Para quem não conhece, explicar o que é a CI, qual a sua missão e como ela pode ajudar o comércio aqui da região, principalmente nesse momento. Você já deu um pitaco, fala um pouquinho mais para a gente agora. Sim, a Associação Comercial ela é uma entidade onde ela une empresários do setor de indústria, comércio e serviço. Nós temos grandes indústrias como GM, Embraer, Johnson participando e temos comerciantes de bairro, nós temos todo tipo temos MEI. E o que nós procuramos fazer? Um dos pontos principais é essa questão mesmo, de ampliar o nosso relacionamento com os órgãos de governo, porque nós precisamos levar ações para os empresários. Temos o SCPC, que ele tem um custo muito bom para todos os comerciantes fazerem essas pesquisas também que são feitas. Temos o AC Celular, que é uma forma onde você tem redução de custo na conta de telefone. Chegamos a ter empresas com redução de até 60% na conta. Temos uma equipe que faz esse estudo lá na empresa. Temos também eventos onde é realizado um networking entre as empresas, para você poder oferecer o seu tipo de serviço. Temos o nosso site da CI, onde as empresas associadas podem oferecer os seus serviços. Pode ser que alguma empresa hoje esteja com alguma oferta de algum estoque que ela está querendo queimar aquele estoque, ela coloca e isso é encaminhado para todos os associados. E vamos fazer ainda mais, uma das nossas metas é implementar ainda mais ações junto aos empresários, verificar o que eles precisam, o que eles querem. Temos uma pesquisa que a ACI realiza também e essa pesquisa, ela iniciou-se com os empresários e com o consumidor. Perguntando para o empresário, o que você busca dentro dos seus colaboradores, o que você busca que ele tenha treinamento, e para os consumidores, o que você espera quando você chega numa empresa, como é que você espera ser atendido? E esse resultado dessa pesquisa foi passado para o PAT, que o PAT reformulou toda a grade de cursos dele de forma a atender o empresário, de forma a atender o consumidor. Também fazemos as pesquisas dentro das datas comemorativas e essas pesquisas são de extrema importância para o comércio, porque nós fazemos uma pesquisa antes de acontecer, no Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, e aí você faz a pesquisa verificando qual que vai ser a expectativa de compra, o que a pessoa pretende comprar. Isso é entregue para essas empresas, para os parceiros, para os shoppings, para que eles já possam se preparar para esse período. E depois a gente faz uma outra pesquisa com eles, para verificar como que foi para eles. Então essa pesquisa ela visa também balizar a nossa cidade. Essas pesquisas também elas têm a intenção de verificar a questão governamental, como é que está a expectativa do associado em relação ao governo, e aí isso também é entregue depois para o governo. Então a gente procura também fazer esse meio campo, é uma empresa contratada, nós temos uma parceria com a FAPET, que fica na Unital, nós pagamos essas consultas e essa pesquisa tem esse vínculo também, de fazer com que o associado tenha esse benefício dentro dessas pesquisas. E agora, com essa situação atual pela qual nós estamos passando, vamos ter outros tipos de pesquisa também, para verificar com o empresário qual está sendo o reflexo do coronavírus no comércio. A gente não precisa de pesquisa para ver que já está realmente impactando muito, muito forte. Eliane, uma coisa que me chama muito a atenção, eu acompanho há bastante tempo a edição de José dos Campos e eu vejo um crescendo de participação, de participação cada vez mais próxima da ACI, tanto com órgãos de governo quanto com
o comerciante, o setor de serviço e tudo mais. Isso daí foi um trabalho que foi feito. É uma instituição que tem 85 anos e já viu todo um monte de tipo de crise. Nós estamos num momento em que você vai assumir aí que é um momento nevrálgico para o mundo inteiro. Sim. Esse aceleramento e essa amplitude, essa ampliação de se chegar mais perto do comércio, se chegar mais perto da indústria e tudo mais, que você comentou aí com relação ao governo, você acredita que possa, já num próximo ano, que nós não vamos saber nem como é que fica esse ano, como é que vai ser o próximo ano, ter que ser uma coisa mais substanciosa e principalmente com mais agilidade? Sim, com certeza, muita agilidade. Isso vai ser o foco nome do principal, jogo atualmente, exatamente, é o foco principal, inclusive. E muito importante, Glauco, você ter colocado isso, porque a CEI tem um núcleo estratégico. E esse núcleo estratégico é extremamente importante. O núcleo participam realmente todos os órgãos aqui de São José dos Campos. Temos Ministério Público, temos Polícia Militar, temos Corpo de Bombeiro, temos Prefeitura, temos deputados. Então, nesse núcleo estratégico, onde nós fazemos uma reunião mensal, nós trabalhamos problemas da cidade. Até o ano passado, eram outros tipos de problema. Problemas que o INSS colocou em relação às solicitações de aposentadoria, uma série de coisas que foram verificadas ali, foram solucionadas. Na época, a questão da GM, que estava para fechar, não estava para fechar, o núcleo trabalhou muito em cima disso, inclusive veio investimento para São José, para a GM. Então, o foco do núcleo até então era outro tipo. Agora, nossas reuniões vão ser mais intensivas para focar essa situação atual. E como nós temos pessoas importantíssimas aqui na cidade que participam desse núcleo, por isso esse nome, núcleo estratégico, as ações terão que ser muito mais rápidas e pensar junto, porque sozinho a gente não consegue nada. Então, vamos fazer isso tudo junto. Eu penso já nessa situação de montarmos na CEI também um comitê de crise. Nós precisamos ter esse comitê de crise, precisamos pegar associados, precisamos pegar diretores que já fazem parte dessa nova diretoria, montar um comitê, vamos pensar novamente a cidade, o que precisamos fazer, já estamos verificando as ações que nós vamos tomar dentro da nossa equipe que está trabalhando lá, para justamente preservar e preservar a sociedade. Nós vamos ter que mudar isso tudo agora. As reuniões também, vamos ter que entender um pouquinho mais essa reunião de chamar as pessoas para salas virtuais, para fazermos reuniões virtuais, porque pode ser que esse formato que nós temos hoje não vá mais, por alguns meses, não vá mais funcionar. Então, nós vamos ter que trabalhar muito mais essa questão virtual. E como você disse, eu peço muito a Deus mesmo, porque eu tenho muito fortes comigo. Ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então, eu estou pedindo muito a Ele para me dar a luz, para me orientar nessa nova fase, desse desafio novo. Primeira mulher assumindo uma entidade onde a situação está extremamente diferente de tudo que nós já vimos até hoje, mas com um desafio grande que eu creio que com a força dele nós vamos conseguir. Eliane, desculpe, eu tenho uma coisa que eu queria, você falou isso daí, a respeito disso daí também. Eu creio que tudo isso que está acontecendo, essa pandemia mundial aí, ela tudo tem o seu lado positivo, mas ela já deixa, principalmente em termos de Brasil, uma lição muito séria. É a consideração do imponderável. São contingências que a gente se viu sujeito atualmente em que eram imponderáveis. Uma associação da amplitude da ACI, como é que vê a partir dessa lição que nós estamos tendo todos aqui, isso influenciou no seu planejamento para a sua gestão aí também? Você falou criar um gabinete de crise. Em todos os sentidos, você criar contingências para aquele imponderável, porque é uma coisa que a gente tem que admitir, no Brasil não se tem a cultura disso. Nós vamos dando um jeito do jeito que quando a coisa acontece. E a gente está vendo o tamanho da nossa vulnerabilidade quando não se pensa na possibilidade de que pode dar errado. O nosso comércio, a nossa indústria e o nosso ramo de serviço vê isso. Quando estoura uma coisa, é daí que nós vamos ver. Existe? Você já passou a considerar isso? Só complementando, a gente cobrou do poder público, por exemplo, leitos de UTI agora há pouco. Da CI a gente espera uma medida para o comércio. O que vocês estão planejando? Sim, um dos pontos seria essa reunião que nós já vamos ter amanhã, segunda-feira, né, com a Justiça do Trabalho, e aí verificar com o governo o que nós conseguimos postergar para os empresários em relação à parte tributária, porque nós já temos essa determinação do governo que vai poder fazer o pagamento do FGTS, do Simples Nacional, com 3 meses, mas nós não temos isso normatizado ainda. Então, foi falado, mas nós precisamos que isso esteja normatizado, que esteja regulamentado. Então, vamos forçar isso. Gente, precisamos disso para ontem. Agilidade. Agilidade. Então, assim, não pode... Lindo, vou falar que
mas precisamos, tá bom, está aqui, mas está a regulamentação daqui, você pode a partir de agora já utilizar. Então nós temos esse papel, nós temos que fomentar isso, precisamos pegar o deputado, por exemplo, Eduardo Cuida da nossa região. Eduardo, o que você pode fazer para nos ajudar nesse processo? Então precisamos pegar esses nossos parceiros que nós temos e trabalhar junto a eles para que o empresário lá que está sofrendo, que não tem um fluxo de caixa, porque os grandes comércios, eles têm como aguentar a crise, mas o pequeno não tem, ele não tem um fluxo de caixa grande, as empresas que trabalham com serviço, elas vão ser extremamente afetadas com isso, já estão sendo afetadas. Então o que nós podemos fazer para minimizar essa situação? Olha, você vai ter um prazo de uns 3 meses para pagar teu imposto, quem sabe depois a coisa vem com força total e a gente consegue restabelecer essa situação, mas nesse momento a CI tem um papel principal e primordial disso. Não adianta a gente falar de todos os 12 projetos que nós temos, porque se a gente não resolver a situação agora, meu Deus, a gente não sabe, você acabou de falar agora há pouco da quantidade de pessoas que estão sendo atingidas, de quantas pessoas estão morrendo, então o que adianta falar que nós vamos fazer eventos, vamos fazer fóruns, vamos fazer uma série de coisas, se a gente tem uma grande quebra? Então, não, o que nós vamos fazer? Então, eu me comprometo com você, associado, a fazer o meu melhor, a trabalhar o máximo que eu puder, junto a órgãos de governo, a você empregado, para que você tenha seu trabalho aí garantido, para que a gente possa minimizar essa situação, porque todos juntos precisamos lutar nessa situação totalmente nova, que nós nunca tivemos, mas que nós vamos sair dessa. Mas como você muito bem colocou, Glauco, não dá para deixar, não se acontecer, não. Vamos fazer uma estratégia agora para que a gente possa minimizar a coisa depois, porque depois que aconteceu não adianta mais você tentar resolver. Então vamos fazer antes, né? Eu não sei se por fato de eu ser mulher, eu já fui durante 16 anos delegada do Conselho Regional de Contabilidade, tenho algumas expertises nessa área também que eu já venho atuando. E eu sempre trabalho na minha empresa também, procurando prever antes, planejar, planejar, até com os nossos clientes também, porque não adianta você esperar a coisa acontecer. Você tem que fazer antes. Não adianta você esperar deixar a coisa acontecer de qualquer jeito, o fiscal chega na empresa lá e autuar. Não, o que você pode fazer para evitar que o fiscal chegue até a tua empresa? Então, em tudo isso. Como eu disse, não faz parte muito da nossa cultura, isso daí, empresarial, pessoal mesmo, a gente está tendo aí. Eliane, infelizmente o nosso tempo é restrito aí, mas tenha certeza de minha parte e de todos aqui do Abre Aspas e da SP Rio Mais, nós torcemos muito para você, porque a CI é uma associação de, primeiro, uma tradição enorme, são 85 anos aí, uma atuação absolutamente expressiva e primordial dentro do setor de serviço, da indústria e tudo mais, do comércio também. E nós desejamos, claro, queremos muito que a CI de São José dos Campos, que já vem nesse crescendo há tanto tempo aí, agora, sob a batuta de uma mulher, depois de 85 anos, realmente alce ao patamar que ela ainda tem muito que desenvolver. Amém. Para a gente fechar, você passa um serviço para a gente? Como é que vai ser a eleição? Quem pode participar? Quanto tempo vai ter a sua gestão? Quando começa? Quando finaliza? Importantíssimo, então. Dia 26 de março, eleição. Próxima quinta-feira, agora, quinta-feira, inicia às 10 horas da manhã, vai até às 17. Inclusive, estamos tomando todos os cuidados em relação à parte de higiene. Vamos ter uma caneta para cada um, para poder utilizar para votação, álcool gel e realmente uma coisa despassada. Então, estamos tomando todos esses cuidados. Aí eu assumo oficialmente dia 2 de abril e vou até 2023. E temos uma diretoria composta de 33 membros e todos juntos ali focando no melhor para a nossa entidade. Boa sorte. Não tem dúvida, parabéns a você, Eliane, parabéns a todos aí da ACI, essa, repito, associação para lá de forte, para lá de importante, aqui em São José dos Campos. E agora aí as mulheres no comando, tenho certeza que muito boas novas virão por aí. Parabéns a você, Eliane. Muito obrigada. Um ótimo dia para você. Obrigada. E vamos de esporte. Olha só, o COI, Comitê Olímpico Internacional, publicou nota oficial ontem, reafirmando que mantém a programação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, previstos para começar no dia 24 de julho. A decisão da entidade veio a público logo depois da UEFA e da Conmebol adiarem as edições deste ano da Eurocopa e Copa América, como forma de combater o avanço da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o COI, do total das vagas olímpicas, 43% ainda não foram preenchidas. Entre as possibilidades de flexibilização
dos critérios de classificação dos atletas seria o posicionamento no ranking mundial e resultado de competições já realizadas. A entidade afirma incentivar todos os atletas a continuarem se preparando para os Jogos Olímpicos da melhor forma que puderem. Pois é, e na contramão, a FIFA, entidade máxima do futebol, anunciou na tarde de ontem o adiamento do novo Mundial de Clubes, que seria realizado entre junho e julho de 2021 na China. A decisão foi tomada para acomodar as novas datas da Copa América e da Eurocopa. Segundo o presidente da entidade, a possível nova data para a realização do Mundial será discutida por meio de videoconferência do Conselho da FIFA marcada para hoje. A competição pode ser transferida para o fim de 2021, meados de 2022 ou até mesmo para 2023. Ainda de acordo com a nota, a FIFA fará uma contribuição de 10 milhões de dólares ao Fundo de Solidariedade e Combate ao Covid-19 da Organização Mundial de Saúde. Pois é, Glauco, a gente falou aí da contramão, mas quem está na contramão é o COI, né? Porque a gente tem todas as instituições aí de esporte cancelando os jogos, cancelando as competições e até agora nada, né? Nada do COI se manifestar, mantém as Olimpíadas, o que é preocupante. A gente tem aqui na nossa região, por exemplo, a Laís Nunes, que recentemente, atleta do wrestling aqui de São José, se classificou para as Olimpíadas brilhantemente. Temos a Pamela Rosa do skate, que está cotada. Gabriel Medina, surfista, bicampeão mundial de São Sebastião, muito cotado para ir às Olimpíadas. E o planejamento do ano, como é que fica, né? A gente sabe que no esporte a preparação é fundamental e temos essa dureza do COI em manter os Jogos Olímpicos mesmo com essa situação. Então fica complicada a preparação dos atletas, mas a gente tenta... Segurança total, né? A gente tenta sempre encerrar com boas notícias, né, Glauco? Não sei se o nosso editor aí, o Pedro, separou a foto de Veneza. Veneza, exatamente. Veneza está com águas cristalinas. Canais de Veneza. Olha que maravilha. Por quê? Porque não está tendo turista, não está tendo um fluxo grande de pessoas e de lixo transitando ali, então as águas estão puras e limpas. Olha que legal, nosso editor-chefe José Guilherme Ferreira separou essa notícia para a gente finalizar o abre aspas, porque com todas as notícias ruins pessimistas que a gente deu hoje, a gente tem que finalizar com uma coisa, um lado bom, né? O meio ambiente, pelo menos nesse momento, agradece aí a diminuição do homem com a poluição, né, Glauco? Não tem dúvida. E Veneza, que há pouco tempo atrás passou aquelas enchentes, que estava com um problema sério mesmo. É muito bonito a gente poder ver esse tipo de imagem. E claro, nós que trabalhamos aqui, a gente veio fazer a pauta antes da edição diária do jornal. É claro que para a gente também, não acha que é agradável, a gente não quer massacrar ninguém, né, Douglas? Exatamente. Mas é a nossa função dar a informação correta para você. E a gente vai termina aí com essa belíssima foto dos canais de Veneza aí cristalinos, lembrando a você, calma, vamos continuar exatamente com calma, cuidado com as informações, não replique qualquer tipo de informação e claro, até como a nossa entrevistada falou, e nós já repetimos várias vezes, é mais um momento que nós vamos passar também, mas tem que ter calma, né? Exatamente, sempre procurar as fontes oficiais, temos aqui o Jornal Vale, nosso grande parceiro, temos o site da SP Rio+, então procure fontes oficiais, procure se informar, ficar atento com as fake news, tá? Ah, meu tio de 15º grau falou, não, tem que ter cuidado, confirmar sempre com sites confiáveis, informações oficiais, porque neste momento o que a gente não precisa é de uma divulgação aí de fake news para assustar todo mundo, né, Gal? E lógico, nenhum pânico, tá? A gente termina mais esta edição do Abre Aspas desta aí, quarta-feira, desejando tudo de bom para você, muita paz, muita calma, muita serenidade e, claro, você precisando de informação de confiança, o site aqui, o portal SP Rio+, está à sua disposição. Douglas Cruz, muito obrigado por mais uma participação aqui na bancada. Até amanhã, Galco. E vamos para quarta-feira. Vamos. É isso aí. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até amanhã, ao vivo com mais um Abre Aspas. Até lá.